Em 1989, um coletivo de feministas, Guerrilla Girls, fez esta obra. Um pôster colocado diante de vários museus, e nele a pergunta: as mulheres precisam estar nuas para entrar no museu? Olá, eu sou Francine Cunha, doutoranda em Artes pelo Instituto de Artes Unesp São Paulo e professora de História da Arte pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro. Hoje eu vou conversar com vocês um pouco sobre a história das mulheres na arte. Segundo o grupo Guerrilla Girls, menos de 5% dos artistas nas seções de arte moderna são mulheres, mas 85% dos nus nas pinturas são femininos. Por muito tempo fomos levadas a acreditar em alguns mitos, entre os quais estão a afirmação de que mulheres não realizavam trabalhos artísticos. Isso porque não eram ensinadas e, ao contrário, eram estimuladas a aprender apenas os afazeres domésticos e assim serem boas donas de casa. A verdade é que não é bem assim. As mulheres sempre fizeram trabalhos artísticos. Para entender isso, é preciso que nos façamos duas perguntas. Onde estão as mulheres artistas? Que entendimento temos na arte? Essas são questões que nortearam a exposição História das Mulheres, Histórias Feministas, realizada no MASP em 2019. Essas questões são fundamentais para repensarmos a história da arte que conhecemos e entendermos que vários grupos foram excluídos dela. Entre esses grupos está o das mulheres. É preciso compreendermos, porém, que não existe uma arte de mulheres. Elas podem fazer todas. Não existe uma arte feminina, existe arte. Olhando novamente para uma história da arte oficial, podemos ver, por exemplo, de que modo as mulheres foram vistas por muito tempo em relação a essa linguagem. Os primeiros quadros cubistas, por exemplo, traziam como tema o nu feminino. Les Demoiselles d'Avignon, de Picasso, e O Grande Nu, de Braque, são obras que podemos citar como exemplo. É importante ressaltar que para esse movimento artístico, o cubismo, o princípio fundamental era a representação em diferentes perspectivas de um único objeto. Reparem que eu disse objeto, ou seja, para eles colocar uma mulher nesta categoria era comum. Em outra obra do movimento realista, um quadro de Courbet, no qual apresenta o ateliê de um artista, novamente a mulher é colocada como algo inerte, um objeto, em meio a todo o movimento do quadro. Há que se entender ainda que o movimento realista, que é o contexto deste quadro, faz imagens descritivas, ou seja, mostram as coisas como de fato eram, o que faz essa cena algo abominável. Balzac escreveu em 1831 o conto A Obra-Prima Ignorada, no qual alguns pintores discorrem sobre a arte. Nele, acaba descrevendo uma personagem que expressa seus sentimentos quando pousa como modelo para seu namorado e artista. Você está querendo que eu pose para você como naquele dia. Nunca mais vou aceitar, porque nessas horas seus olhos não me dizem nada. Mesmo olhando para mim, você não pensa mais em mim. Dessa forma, ela está expressando como se sente um objeto à medida que é impelida a posar. Em outro momento, sendo retratada por outro artista, o autor descreve a personagem. Gillette estava ali, em uma atitude singela e ingênua de uma jovem georgiana inocente e assustada, raptada e apresentada por bandidos a algum mercador de escravos. Um púdico rubor coloria seu rosto. Ela baixava os olhos, suas mãos pendiam ao seu lado.
suas forças pareciam abandoná-la e lágrimas protestavam contra aquela violência feita ao seu pudor. Poderíamos nos perguntar então, como seria o ateliê de um artista composto por mulheres? A obra O Atelier de Abel de Pujo, de 1822, da artista Adrienne Grand-Pierre Devers, mostra como era. As mulheres executam pinturas modestas e os modelos delas eram esculturas e não modelos vivos. O único homem que se apresenta na pintura é o professor, para o qual as atenções das alunas e do espectador estão voltadas. A pintura é como uma denúncia de como eram restritas as possibilidades de introdução das mulheres no universo da arte da pintura europeia. Outras artistas também fizeram isso. Emily Osborne, na pintura Sem Nome e Sem Amigos, a prosperidade do homem rico é sua cidade forte, Provérbios 10, 15, de 1857, mostra uma mulher que tenta vender seu quadro enquanto é observada e avaliada pelos homens à sua volta. Artemisia Gentileschi é outra artista que usou a pintura como forma de denúncia. Em algumas de suas pinturas barrocas, mostra mulheres em condições de violência e vulnerabilidade. Em outras, as mulheres aparecem se vingando. Isso nos mostra que, mesmo impedidas de entrar no universo da arte no passado, as mulheres ainda assim produziam. Temos um exemplo de uma artista da pintura no Brasil que conseguiu um reconhecimento apesar de todos os impeditivos. Abigail de Andrade, que em 1884 foi premiada na Exposição Geral da Escola de Belas Artes, numa época em que mulheres não podiam estudar lá. Ganhou, mesmo sendo considerada uma artista amadora, por não possuir um diploma da academia. Há exemplos ainda de mulheres que foram usadas e manipuladas a favor de um reconhecimento masculino, como Margaret Kane, cujo marido passou a ganhar fama assinando as pinturas feitas por ela. Isso pode ser visto no filme de Tim Burton, Os Grandes Olhos, feito em 2014. Há ainda a triste história da artista Camille Claudel, abandonada pela família por causa de seu gênio artístico e explorada por Rodin, com quem teve um relacionamento abusivo. Ela morreu aos 78 anos, depois de viver seus últimos 30 anos de vida internada em um manicômio pelo irmão. Enquanto havia mulheres buscando reconhecimento e espaço no mundo das artes clássicas e modernas, havia mulheres, em outras culturas, cujo dever era justamente a expressão por meio da pintura. Na cultura dos Assurini, por exemplo, as mulheres é que são responsáveis por fazer as pinturas corporais e dos artefatos cerâmicos. Assim também acontecia na Pensilvânia no século XIX, no Paquistão e no Marrocos, lugares onde podemos encontrar belíssimas tapeçarias, trajes e mantas realizadas por mulheres, com gosto e técnica refinados para as artes, e expressados com uma grande criatividade, colorismo e composição ímpar. A essas mulheres, no entanto, é negado o reconhecimento artístico como categoria, dando aos seus trabalhos um status menor, diminuindo o que é considerado artesanato diante das belas artes, e assim também condenando-as ao anonimato. Respondidas as questões sobre onde estavam as produções femininas no passado, e entendendo que a arte vai para além da pintura em tela, podemos nos perguntar agora sobre como está a produção das mulheres hoje? A produção de arte pelas mulheres tem ganhado cada vez mais destaque no cenário artístico atual, o que não quer dizer que elas não tenham que lidar com o machismo. A artista Jeanne Claude, por exemplo, foi muito pouco reconhecida na esfera artística
embora tenha realizado trabalhos junto ao seu marido, Christo Javachev. Às vezes, apenas o nome dele era mencionado nas reportagens. Outros exemplos também são Nick de Saint-Feli. É uma artista muito conhecida por suas esculturas alegres de mulheres fora do padrão. O que muitos não sabem é que antes de chegar a produzir essas obras, Nick foi um ícone da moda, sendo modelo de revistas como a Vogue. Em certa época da vida, no entanto, tomou uma atitude de libertação e passou a se expressar artisticamente com obras como as da série Tiros, nas quais ela atira sobre as próprias obras, protestando contra o sistema e o patriarcado. Ela mesma disse em um poema em 1961: Eu atirei no papai todos os homens, homenzinhos, homens grandes, homens importantes, homens gordos, homens, meu irmão, a sociedade, a igreja, o convento, a escola, minha família, minha mãe, todos os homens, papai, eu mesmo. Eu atirei porque foi divertido e me fez bem. Outro exemplo é Marina Abramovic. Com uma série de performances polêmicas, destaca-se uma em que dispõe sobre uma mesa uma série de objetos que podiam ser usados nela ou contra ela. Entre eles, inclusive, uma arma. Em todas as vezes que assim performou, acabou sendo despida, agredida e machucada, mostrando que o propósito da violência não está no artista que a revela, mas no mundo, nas pessoas. Muitos se dignavam diante de sua obra, mas ninguém era capaz de acolhê-la, cobri-la, protegê-la. Nazaré Pacheco também mostrou em suas obras essa qualidade de violência, mas que aparece de uma forma mais sutil na sociedade. Ela confeccionava belos vestidos e joias que, apreciados de longe, enchem os olhos de brilho e elegância. Mas quando olhados mais de perto, mostram seus materiais: giletes, agulhas, bisturi. A artista expressa em sua arte uma sequência de procedimentos médicos que teve que se submeter para se recuperar de vários problemas. Da mesma forma, outras mulheres que se propõem a ter um corpo perfeito aos olhos da sociedade também se tornam vítimas de procedimentos assim. Antes de todas essas, porém, ainda lutando contra o machismo da arte modernista, é impossível não mencionar Frida Kahlo, uma artista ícone do feminismo que de diferentes formas em suas obras expressou suas dores, seus sentimentos e, ao mesmo tempo, reafirmou sua identidade como pessoa, como mulher. Teve com Diego Rivera, também artista, um relacionamento polêmico com passagens que vão desde uma forte parceria no ativismo social e artístico até traições e abusos psicológicos. Frida, embora fisicamente frágil, nunca se deixou abater e até em seus últimos dias mostrou o impacto da importante luta da mulher artista latino-americana. Enquanto Frida conseguiu expressar para o mundo a qualidade da arte feminina, outras artistas de igual talento permanecem escondidas pela história. Em 2019, o filme Bauhaus mostrou que uma das escolas de arte mais famosas do mundo, considerada à frente de seu tempo, silenciou muitas mulheres, entre elas Alma Schiedesdorf-Bucher. Interessada e habilidosa, aluna da Bauhaus, Alma projetou brinquedos e móveis que são um marco na história do design. Antes disso, porém, teve que lutar contra o sistema da escola
para mostrar que mulheres também podiam trabalhar na marcenaria e não apenas na tecelagem. Aqui no Brasil, temos exemplos de mulheres transgressoras também. Anita Malfatti, Tarsila do Amaral. Anita Malfatti teve um episódio na carreira cujo impacto é sentido até hoje nas reflexões sobre a arte moderna brasileira. Em 1917, a artista fez uma exposição de seus quadros e foi humilhada pela crítica de Monteiro Lobato. Tarsila do Amaral, representante da obra de arte brasileira moderna, cujo quadro Abapuru inspirou um movimento, fez com que os olhos dos intelectuais brasileiros se voltassem para a nossa cultura em detrimento das influências estrangeiras. Tarsila mostrou que mulheres tratam de assuntos diversos em suas artes, como a cultura, o trabalho, a sociedade, o imaginário e a crítica social. Estes são apenas alguns poucos exemplos de mulheres artistas e de como a responsabilidade de reescrever a história da arte está nas mãos de todos que nela atuam. A responsabilidade de não silenciar as expressões das mulheres, de não torná-las vulneráveis e manipuláveis artisticamente e de dar a elas o devido reconhecimento.